Tudo certo, obrigado. Vai cuidar da sua saúde. Eu prometo que da próxima vez não acontece mais isso. Você sabe que eu e a tecnologia, nós temos uma breve situação muito de amor e ódio. Então, vai lá, vai descansar. Beleza, deixa comigo. Obrigado, viu? Meus amigos, boa noite, boa noite. Agora sim o couro vai comer, hein? Desculpa pela trava na tela aí. A minha parte, infelizmente, eu ainda não aprendi a mexer nesses softwares aí, mas o conteúdo que é o importante a gente vai conseguir da melhor forma possível. Hoje falaremos sobre análise de mercado. Como eu brinquei antes da aula, graças a Deus, hoje eu estou jogando em casa com a torcida ovacionando o nome. Então, qualquer dúvida que vocês venham ter durante a aula, por favor, essa é a aula que eu mais gosto de ministrar dentro do nosso curso. Então, a gente vai falar sobre tudo que envolve mercado, todas as dúvidas que vocês possuírem sobre análise de mercado. Para quem não sabe ou para quem não ficou tão claro, eu sou formado em análise de desempenho, mas sou especialista em análise de mercado, transações, negociações e possivelmente cada vez mais estou linkando minha carreira para que eu fique para o lado de executivo e tudo mais. Isso é um projeto a curto, médio e longo prazo, mas que vocês já saibam que a área de mercado e de negociações ela é uma área muito rica. Eu não costumo dizer para as pessoas irem para o mercado, porque depois vão dizer que eu sou culpado de tirar a gente do desempenho e querer levar para o setor de mercado. Mas, naturalmente, quem gosta muito de negociação, quem gosta muito de um FM, que nem é o caso do nosso querido amigo Tiago, a análise de mercado ela é o caminho mais rápido para que você tenha experiências e desfrute da melhor forma possível. Então, vamos nessa. Hoje nós vamos falar sobre a introdução da análise de mercado, quais são os principais fatores, como que a gente pode avaliar esses jogadores que estão no mercado, quais são as tendências do mercado de transferências, qual é a decisão de mercado baseada na análise de desempenho. Um ponto importante de tudo isso é: você nunca será um bom analista de mercado se você não for um excelente analista de desempenho. Você só consegue falar do individual se você entende o coletivo. Arthur, você vai falar isso em todas as aulas, todas as vezes que for necessário. É importante que vocês entendam isso. As pessoas acham que para que você seja um bom analista de mercado, você tem que saber sobre aquele jogador, se ele consegue ter uma parte técnica interessante, se ele é bom de drible, se ele é bom de 1 para 1, mas não é isso que importa. O que importa é que se ele tem uma regra de ação e uma designação das funções muito claras e muito objetivas. Então, nós vamos falar também sobre os desafios e considerações éticas, porque quando nós falamos de mercado, nós falamos sobre um problema ético. As pessoas elas tendem a ter problemas quando falamos de negociação envolvendo valores em clubes. Por isso que muitas vezes vocês possivelmente possam ter vistos agentes que falam que emprestaram dinheiro para um clube, clubes que falam que foi superfaturado o salário, um atleta que chega numa categoria de base e você não sabe quem trouxe, mas ele está lá ganhando um salário extraordinário. Por isso as considerações éticas são importantes. Obviamente, como todo fim de aula, nós teremos um desafio prático, um trabalho para que vocês realizem e, por último, perguntas e respostas. Para quem não acompanhou a primeira aula ao vivo, é importante ressaltar que essa aula é de vocês para vocês sempre. Tudo aquilo que vocês quiserem perguntar, por favor, levantem a mão. Eu não estou com pressa, hoje estou em casa e graças a Deus vai ser muito boa a aula de hoje. Quando nós falamos sobre a introdução da análise de mercado no futebol, a introdução da análise de mercado é o estudo sistêmico do desempenho e potencial de jogadores. Mas quando nós falamos do estudo sistêmico do desempenho, nós precisamos entender sobre a sistemática do processo. Qual é o clube, qual é a liga, qual é o indicador que ele performa e qual é a estratégia essencial para que aquele atleta vá e se dê bem. Uma outra situação é que vocês consigam ter a visualização sobre oportunidades de contratação. Oportunidades de contratação, nós podemos falar sobre fim de contrato, sobre um empréstimo com opção de compra sem custos,
ou muitas vezes um empréstimo com opção de compra sem custo, mas com metas. Atingindo a meta se torna uma obrigação de compra. Nós iremos falar sobre isso. A análise de mercado, ela talvez seja o principal papel hoje para dentro do setor de contratações de uma equipe. Hoje, a maioria dos clubes tem mercados a explorar, mas precisam de material humano capacitado para isso. O que isso vem de encontro a vocês? O objetivo da FPPA e o meu objetivo, assim como o objetivo do meu Guilherme Pena machucado hoje, doente, é trabalhar vocês da melhor forma para que eu entenda e transmita o caminho mais rápido. Arthur, o caminho mais rápido vai levá-los ao sucesso? Não. O caminho mais rápido vai me ensinar a ter atalho, a fazer picaretagem, a inventar cláusula? Não. O caminho mais rápido é trazer vocês para dentro de uma análise de mercado onde vocês consigam ter uma definição muito melhor do que é tudo isso. Outra coisa importante sobre análise de mercado para que a gente faça a introdução. A análise de mercado, talvez ela seja a vertente, perdão, que ela é a vertente que ela é mais linkada aos dados, aos números, do que a parte do desempenho técnico-tático. Como eu posso explicar isso para vocês de uma maneira muito rápida? Eu posso ter aqui para mim, aparece na minha tela, ó, o Evandro e o Daniel. O Evandro, ele é um baita camisa 9. Consegue jogar entre linhas, consegue ter apoio às costas, é patrocinado, faz 15 gols por temporada. Agora sim, levantei a autoestima do Evandro. Já o Daniel, nós temos uma outra situação. O Daniel, ele faz 5 gols por temporada, então a cada 40 jogos, 5 gols. Ele tem algumas deficiências na parte de introdução à última linha, apoio às costas, duelo aéreo, mas o Daniel, ele me vem como um empréstimo sem custo, enquanto o Evandro me traz uma compra de 10 milhões de euros de maneira direta. E aí eu tenho 10 milhões de euros para gastar naquela posição. Muitos de vocês falam, vamos ao Evandro, ele vai resolver o problema. Mas os 10 milhões de euros do Evandro, ele só é para transfer. Como paga o salário dele? Se eu só tenho 10 milhões para aquilo. Então, muitas vezes o clube vai optar pelo Daniel, que é um custo-benefício muito melhor e tem margens para evoluir dentro dos indicadores que possui deficiências para cuidar da saúde financeira. E aí entra aquelas situações de você olhar e falar, por qual motivo o São Paulo trouxe o Cédric? Por qual motivo o Atlético Mineiro foi buscar o Caio Paulista? Por qual motivo o Sport trouxe o Lucas Lima? Por que que o Pikachu voltou para o Fortaleza? Por que que o Corinthians foi buscar no Hugo um goleiro para a disputar a titularidade? Tudo isso envolve a parte financeira dos clubes. E aí a gente vai mergulhar nisso daí. Qual é a definição da análise de mercado? Para quem já fez outros cursos, vai parecer que eu estou chovendo no molhado. Mas aqui é realmente passo a passo. Eu não consigo falar sobre o meio sem explicar o início. Então, qual é a definição sobre análise de mercado? A análise de mercado ela é uma análise que, por vezes, é estruturada com base no desempenho deste atleta e do potencial dele. O que isso quer dizer? Muitas vezes ele não vai te dar o desempenho naquele momento, mas ele tem um potencial muito importante. E aí a gente vai ter entre clube, liga, decisões estratégicas. O que é uma decisão estratégica? É você ter as opções na mesa e entender qual é o melhor caminho para aquele momento. Qual é o trabalho do analista de mercado? O analista de mercado, ele tem como princípio mapear, prospectar e ter um banco de dados, além de identificar oportunidades para contratação, oportunidades de venda, mas também oportunidades de desenvolvimento daquele jogador. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o clube que recentemente contratou um jogador
pensando no desenvolvimento dele, deu certo? Olha, no Real Madrid. Quem? Pensando no Giai, no Palmeiras. Ele era novo, veio numa liga numa liga da Argentina, né? Pode valorizar aqui, talvez. Mário, é um nome interessante, mas cava mais um pouco aí que você vai ver um caminho excepcional. Eu cheguei a pensar no Arias, do Fluminense, que estava na Colômbia sem visibilidade nenhuma e com pouca maturação, de certa forma. E quando veio para o Brasil, ele se desenvolveu e hoje é um dos melhores jogadores da posição e do Brasil, do país. Perfeito, perfeito. Cava mais um pouco que dá para sair mais água desse poço aí. Eu vou assim um pouco mais, um nível mais baixo. Por exemplo, o Maringá achou o volante Rodrigo, que agora está no Fortaleza. E ele estava lá numa 4ª divisão, né? E desenvolveu o jogador. Ele virou, para mim, um volante assim dessa nova safra aí de desconhecidos, muito interessante. E o Fortaleza foi lá e pegou, né? Perfeito. Mais um pouco ainda. Tá quase chegando no petróleo. Monsalve do Grêmio também veio bem novo e acho que tem um potencial grande para vingar, né? Excelente. Se tiver mais chance e tudo mais. Fala, Rui. Só para citar um nome aqui que veio na minha cabeça agora, Arthur, o Eric Pulga, do Bahia. Perfeito. Olha só, então eu vou falar nome a nome aqui. Nós tivemos Diai, nós tivemos Monsalve, nós tivemos agora Pedro Lima, tivemos Arias, tivemos Rodrigo do Maringá, mas aí eu vou falar o nome agora que realmente traduz um processo de análise de mercado que nós entendemos como oportunidades de contratação e desenvolvimento do jogador. A gente pode usar o caso de um menino chamado Estevão. Ele passou do Cruzeiro, o Palmeiras buscou na base, trabalhou na base, maturou na base e olha o que ele foi hoje. Aí olha só como é interessante e por que que eu sou uma pessoa que não vou ler nunca Monsalve, Rodrigo, Diai, Pedro Lima e eu trouxe o Estevão. Olha só o que está escrito no último slide. A análise de mercado é essencial para otimizar recursos financeiros e esportivos dos clubes. Permite identificar talentos emergentes, Diai, Monsalve, Arias. Avaliar oportunidades estratégicas de contratação, Fortaleza com Rodrigo. E antecipar tendência. Qual é a tendência do mercado brasileiro atualmente? A venda de pontas, a venda de extremos. Então, nós podemos colocar o Estevão dentro dessa tendência. Então, todos os nomes que vocês trouxeram, que é focal em análise de mercado, se faz dentro da importância que eu digo sobre o trabalho em si. Porque o trabalho, ele não é somente de achar um novo Estevão. O trabalho é de você achar um novo Rodrigo. O trabalho é de você entender como é a maturação do Monsalve. Ou muitas vezes que o Arias está perdido na Colômbia e ele vai ser valorizado no futebol brasileiro. Esse é o nosso trabalho de análise de mercado. Essa é a importância que a gente tem junto a todos os nossos processos. Além disso, existe um outro ponto. A análise de mercado, ela precisa estar linkada aos dados de desempenho. Arthur, quando o Fluminense contratou o Arias, os dados de desempenho dele não era igual ao do Monsalve quanto o Grêmio contratou. Como você diz que a análise de desempenho tem que estar linkada à análise de mercado? Mas a gente aprofundou dentro dessa situação. Quando o Fluminense contratou o Arias, talvez eles não queriam alguém que tivesse uma explosão no segundo terço do campo, ou alguém que conseguisse passar por uma ruptura na última linha, conforme o Arias fez.
tudo isso é um dado de desempenho. Mas a gente só vai conseguir quando a gente estiver dentro do contexto da contratação. Então, eu quero que vocês entendam que a análise de mercado ela é importante sim, mas ela só é importante se você entender os números. Se eu não entender os números, jamais eu vou conseguir entender o que é uma análise de mercado. E quando nós falamos disso, nós falamos que tem alguns fatores essenciais para dentro da análise de mercado. Quais são esses fatores? Coleta de dados técnicos e táticos. O que são dados técnicos e táticos? Dados técnicos, domínio qualitativo, domínio, passe, posicionamento, perfilamento, tudo isso qualitativo. Dados táticos, joga em linha de 3, joga em linha de 4, consegue jogar em variações, faz mais de uma posição, é um perfil coringa, como ele está jogando, isso é um perfil tático. Quanto mais dados você coletar, mais preparado você está para a sua indicação. Um outro ponto importante, análise de consistência. Pô, Arthur, o que é uma análise de consistência? O cara tem que fazer um gol todo jogo para eu saber que ele é um baita 9? Não, a consistência é qual é a taxa de assertividade que ele tem para o gol. A cada 3 ele faz 1, a cada 5 ele faz 1, a cada 10 ele faz 1. Existe consistência. A consistência, ela não quer dizer que ela precisa ser boa. Porque a análise de mercado, ela também tá para derrubar as indicações. Então, vem aquele volante perfil Ralph. Vamos buscar lá, perfil Ralph do Corinthians. Pitbull. Aí a gente passa para análise de mercado, o analista de mercado fala assim para nós. Olha, eu entendo que esse atleta ele tem um bom duelo defensivo, pé na bola, 1 para 1, desarme, mas a cada 3 faltas ele é uma vez expulso. A cada 3 faltas, em uma ele é expulso. Arthur, não existe jogador assim. Se a gente pesquisar, eu tenho certeza que existe. E aí, a análise de consistência, ela me dá um outro ponto sobre a análise de mercado, que é finanças. Se eu tenho um jogador que a cada 3 faltas, uma é de vermelho, ele vai ficar um jogo fora. Dependendo de como ele ficar fora, ele vai ter 2 jogos fora. Quanto isso vai me custar no final do ano? Quantas vezes ele deixou o meu time na mão? Uma coisa que eu reparo muito é quantos jogos o Luciano do São Paulo fica fora por reclamação. Muitas vezes o amarelo dele é por parar um contra-ataque. Mas por quantas vezes ele já tomou um amarelo por reclamação? Se você juntar esse amarelo por reclamação, talvez ele não prejudique o São Paulo. Talvez não seja algo que ele precisa controlar. Ah, mas ele é assim, sempre vai ser assim. Ótimo, então, dentro da minha análise, eu tenho que pôr que existe um desacordo emocional que naturalmente se compara com o desequilíbrio técnico. Então, tecnicamente, ele pode ser muito bom, mas ele tem um desequilíbrio também na parte emocional. Dependendo da partida e do jogo, ele pode estar muito ansioso para as ações, para não usar uma palavra tão brusca. E quais são os outros dados dos estatísticos que a gente busca? Maturação biológica. Alguém aqui não sabe o que é maturação biológica? Todo mundo sabe o que é maturação biológica? Eu não sei. Cadê? Quem é? Você? Quem levantou a mão? Ismael. Evandro Ismael. Maturação biológica é assim. Vou explicar. A maturação biológica... Cara, como eu posso explicar isso de uma maneira fácil? Deixa eu pensar bem simples. Boa. Quem lembra do Goretzka antes do Bayern? Magrelo, né? Magrelo. O que ele Magrelaço. fez? Ele foi para o Bayern e teve uma maturação biológica. Pô, Arthur, mas maturação biológica, o que a gente fala sobre isso? A gente pode linkar ela para o Goretzka? Pode, porque ele maturou, ele ficou forte, ele ganhou equilíbrio. Agora vamos falar de uma outra maturação biológica. Vamos comparar a maturação biológica do Brenner, do São Paulo, para o Hendrick, do Palmeiras. Todo mundo sabe quem é o Brenner, todo mundo sabe quem é o Hendrick. Existe uma maturação biológica diferente. O que é?
O Hendrick tem uma maturação biológica de um atleta de 25 anos. Enquanto o Hendrick, o Brenner, tem uma maturação biológica de um cara de 16 anos. O que quer dizer? Que ele ainda não evoluiu totalmente por parte biológica do corpo. Então, quando você vê aquele menino franzino na base e você fala assim, cara, esse menino, ele tá atrás dos demais. Ele tem uma maturação biológica tardia, ele demora para crescer. Aquele primo seu que com 15 parecia ter 1,80 m e você com 15 tinha 1,32 m, você falava, que isso? Aí quando você teve a sua maturação tardia, ambos ficaram da mesma altura. Você fala, pô, que loucura que aconteceu. Uma maturação biológica não foi tardia e a outra foi tardia. Podemos trazer um exemplo aqueles zagueiros, principalmente de Palmeiras, de São Paulo, que são zagueiros que já têm. Eu tenho um garoto agenciado na PIP, ele é 2011 e ele tem 1,82, 2011. Eu tenho 1,83. Eu fui tirar foto com ele, eu falei, amigo, para de crescer, que senão você não vai passar da porta. A maturação dele já aconteceu. Aí a gente vai falar sobre um outro... Primeira pergunta, respondido sobre maturação biológica? Sim. Perfeito, perfeito, Evandro. Agora nós vamos falar sobre maturação técnica. A maturação técnica, quem vai ser usado de exemplo? Nós. Quem aqui jogou bola na infância? Quem aqui na infância, quando ia jogar e tentava dar um passe de 30 metros, não tinha força na perna? Aí você olhava aquilo e falava assim, quando eu vou poder chutar igual aquele cara? Quem jogava quadra, olhava aqueles meninos... Eu particularmente sempre olhava, o cara chutava do meio da quadra e parecia que ele estava chutando uma bexiga, de tão forte que ele chutava. Aí você falava, eu nunca vou chutar desse jeito. Passa 1 ano e meio, você chuta e fala, caramba, olha, meu chute tá forte. Maturação técnica. Você aprimorou força, impulsão, equilíbrio, e ali tem uma maturação técnica. Arthur, me cita um exemplo de maturação técnica. Maturação técnica, eu vou dar um exemplo de um cara muito legal, o Mike, do Palmeiras. Quando o Mike foi descoberto, eu vou usar descoberto porque muitos de vocês gostam, mas quando o Mike foi descoberto, ele não era tão bom tecnicamente quanto ele é agora. Ele tem capacidades muito boas para agora. Ele teve uma evolução técnica. A gente pode usar isso também com aquele zagueiro que não dava um passe de 5 metros e hoje ele consegue construir curto. Isso é uma maturação técnica. Lembra que na última aula eu falei sobre um zagueiro que eu prefiro ensinar ele o gesto técnico do que a vontade de dar uma diagonal longa? Isso é uma maturação técnica. O que eu quero que aquele zagueiro entenda? O movimento da passada, o movimento do equilíbrio, o perfilamento corporal, para que ele mature tecnicamente e faça o que eu desejo. Isso é uma maturação técnica. Até aqui alguém tem dúvidas? Perfeito. Quando nós falamos sobre fatores essenciais, de uma forma mais aprofundada, o que é um fator essencial de maneira aprofundada, Arthur? Métricas individuais. Eu quero um 10 que ele pife, vou usar bem uma palavra do futebol, ele pife o jogador 10 vezes. Quem é esse 10? Felipe Coutinho. São essas métricas individuais, são boas. Passes, finalizações. Como ele contribui no contexto coletivo. Como ele contribui para a equipe. Então, se eu estou do outro lado e eu tenho a possibilidade, dentro do meu contexto, de levar o Coutinho, o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar quantas vezes ele deixa o atleta na cara do gol, qual é o percentual de passe que ele tem de positivo, passe que vão fazer o jogo progredir, e uma outra situação é como ele vai contribuir coletivamente. Ontem, no jogo do São Paulo, quem assistiu, obviamente viu que em uma situação ele segurou 5 marcadores para ele. 5 marcadores vieram tentar tomar a bola dele, ele ainda assim conseguiu sair. O que isso influencia, Arthur, no contexto coletivo? Simples. Se cada time tem 11 e 5 foram atrás dele, isso quer dizer que no mínimo 4 jogadores do Vasco estavam sozinhos. Matemática. E isso evolui para outros quesitos que vão impactar no jogo. Qual é o método que aquele jogador se encaixa?
como a gente consegue potencializá-lo para dentro do meu contexto. Quando nós falamos de performance individual, a gente precisa entender assim: nós contratamos um atacante. Esse atacante é de imposição, esse atacante é de velocidade, ou esse atacante ele é um atacante pivô. Por que eu preciso saber disso? Porque se o meu time joga em transição, o que eu preciso? De um atacante mais veloz. Se o meu time joga posicional, provavelmente eu preciso de jogadores mais firmes, com mais imposição. Então, por que eu vou contratar um jogador de imposição para jogar num time de transição? O meu trabalho é entender sobre o contexto e potencializá-lo. Qual é o poder de decisão que nós temos? É um poder de decisão de focar na capacidade do jogador. Quando eu digo isso, eu quero dizer assim: eu tenho aquele zagueiro que ele, de 10 diagonais longas, ele acerta 2. Por que eu quero ele? Porque ele tenta. E ali, a gente precisa ter o poder de decisão de falar: eu tenho certeza que se a gente colocá-lo, nós vamos evoluir o gesto técnico. O nosso trabalho é um trabalho de indicação, de suporte. Nós não somos o tomador de decisão, mas quando nós temos a confiança da comissão, nós podemos ter o entendimento do que é necessário e do que não é necessário. Perfeito? Jogadores consistentes. Quando nós falamos de jogadores consistentes, vamos puxar na memória: Dida de 98, Miranda de 2005, Mineiro de 2005, Paulinho e Ralf de 2012, Cássio de 2012, 13, 14, Danilo de 16. Consistência. Consistência é, se a bola cair no pé dele, esquece. Ronaldinho de 2004, toda falta no início da área era gol, você sabia. Cavou ali, bola na rede, consistência. São mais confiáveis. Por que eles são confiáveis? Porque você pode apostar um valor maior nele para que a gente consiga ter um retorno desportivo. E aí você vai conseguir identificar esse valor estratégico. Eu vou trazer um exemplo prático em cima disso para vocês. Eu tenho um atacante de 2007 no São Paulo. Esse atacante de 2007 no São Paulo, eu tive uma proposta recentemente do Inter e tive uma proposta recentemente do Atlético Mineiro. O São Paulo quer uma venda direta. O Inter e o Atlético quer um empréstimo com opção e, se bater a meta, se torna obrigação. Qual é o meu trabalho? É que as metas sejam alcançáveis e que eu consiga colocá-lo num contexto onde potencialize ele. Ele é um jogador 2007 de 1,92 m. Qual time, na cabeça de vocês, é melhor para ele? Baseando-se no elenco profissional, Internacional ou Atlético Mineiro? Mas que posição que ele é, Arthur? Ele é um atacante. 1,92. O Internacional, né? É no Internacional. Por quê? O Internacional ele tem esse jogo mais focado no. Que precisa desse atacante mais alto na área. O Internacional tem esse plano de jogo necessário, até porque o Roger Machado gosta de jogar também com dupla de atacante. Então tem um que sai mais para jogar no entre linhas e outro para ficar na área, no cruzamento e tudo. E o Atlético não joga pensando com esse atacante. É bom ter no elenco, como tinha o Daverson, mas não era titular. Era caso precisasse no decorrer do jogo. Maravilha. Agora a gente vai cavar um pouco mais. Na última aula, nós falamos sobre cultura no desenvolvimento desses jogadores. Quem tem um jogo maior de imposição física para um atleta do perfil que eu tenho? Minas ou Sul? Sul. Sul. Você entende que, quando nós falamos sobre identificar o valor estratégico, não é identificar o valor financeiro. Identificar o valor estratégico é onde aquele atleta vai conseguir desempenhar o melhor futebol. Por qual motivo? Porque se ele desempenha o melhor futebol, ele aumenta
o valor de mercado. Ele aumentando o valor de mercado, ele chama a atenção de outros concorrentes. Chamando a atenção, obviamente, vendemos mais caro. Isso é benéfico para o clube e isso é benéfico para quem é do agenciamento. Então, o valor estratégico é onde colocar e por que colocar e quando colocar. Por que nós falamos sobre isso? Porque se você reparar, existem alguns atletas que não jogaram bem em um lugar, mas quando transicionaram, cara, fera. Exemplo, o próprio Wilsinho. Subiu na base do Palmeiras, começou a ter lampejo, deu uma derrapada, foi para São Paulo e resolveu. Cicinho no Atlético Mineiro. Outro nome que fez a mesma coisa, Danilo no Corinthians. Foi, voltou, quando voltou daquele jeito. Sheik foi pro Flamengo, conseguiu ir bem. Foi pro Corinthians também, jogou legal. Outro nome, Ferreira. Ferreira no Grêmio era um absurdo. Hoje já não tá tanto assim. Obviamente, nos últimos 15, 20 jogos, deu uma evoluída bacana. Quando você... O próprio Luciano foi pro Corinthians, não deu tão certo, bateu de um lado pro outro, voltou pro São Paulo, mesmo contexto e as mesmas situações, e aí sim foi bem. Quando nós falamos sobre essas situações, muitas vezes a gente fala sobre a aula anterior. Cultura, modelo de jogo, situação financeira, objetivo esportivo. Aí eu vou fazer novamente a pergunta. A gente conseguiu entender que para o atacante de 1,92 o contexto do Internacional é melhor. Mas quem ofereceu o melhor salário? O Atlético. Se eu focasse na situação financeira, eu levaria para o Atlético. Mas o que eu tenho que pensar é: o futebol é um jogo de dama. Aliás, futebol é um jogo de xadrez, não um jogo de dama. Eu não quero ter a maior quantidade, eu quero ter um movimento estratégico. Pode falar, Léo. Arthur, só para interromper um pouquinho essa questão, você falou do Inter e do Galo. Até que ponto interfere essa questão de... O Inter sempre trabalhou com a grama natural, estádio perfeito, e o Atlético agora com a grama sintética. Até que ponto isso interfere para um moleque de 18, 19 anos aí que está começando a carreira? Para fazer essa escolha. O que vai interferir principalmente é sobre uma situação de você ter o entendimento do equilíbrio fisiológico dele. Quando você entende o equilíbrio fisiológico, você consegue ter uma definição se é positivo ou não. O que a gente faz na maioria das vezes, Léo? Quando a gente vai transitar um jogador para um gramado sintético, eu peço para ele fazer uma avaliação física antes. E dentro dessa avaliação física antes, ele me dá toda a parte de equilíbrio fisiológico. Então eu sei exatamente o que está acontecendo no corpo e eu posso passar para o clube que ele talvez pode ter um desgaste dentro daquele perfil. Então nós precisamos trabalhar força, equilíbrio, potência. Muitas agências, eu falo só pelo lado da agência, não faz isso. Mas se eu não faço isso e o meu atleta machuca, quem é prejudicado? Além do meu jogador. Obviamente, eu, por ser o vendedor, e o clube por ser o comprador. Se ele é um atleta que só se machuca, eu não consigo transitá-lo. Então, a diferença existe principalmente para quem não tem uma capacidade de fazer um processo fisiológico antes. Para quem só está pensando numa parte de campo, existe uma diferença, e essa diferença ela é muito discutida, que é a questão da lesão. Eu tenho atleta que joga em campo sintético e eu tenho atleta que joga em campo normal. E é muito interessante. O Lucas Silva, que é um atleta meu e é do Cruzeiro, ele fala que o gramado natural é perfeito. Quando eu converso com o Bastos, que é um atleta meu e joga no sintético no Botafogo, ele fala que não vê problema de jogar no sintético. Só que isso é um processo de adaptação. Só que se você olhar a maturação e o biotipo do Bastos é muito diferente do biotipo do Lucas Silva. O Bastos ele tem muito mais força, muito mais explosão. Talvez o impacto que isso gera nele é Se eu levo o Lucas Silva, o impacto é muito melhor, muito pior, porque eu tenho uma diferença fisiológica de biotipo para dentro desses contextos. Respondida a pergunta? Respondido.
Quando nós falamos sobre cultura, modelo de jogo, principalmente é assim, o que eu quero levar para o clube tem que estar alinhado com a cultura. Então não há necessidade de eu levar para o Grêmio um zagueiro longilíneo sem imposição física. Pô, Arthur, mas o Jeromel é um baita de um zagueiro longilíneo. Mas o Jeromel, ele é aquele falso magro, porque o tanto que ele é forte é impossível. Existe um outro empoderamento naquilo. E o que eu posso levar para o Grêmio? O Bastos. Tanque de guerra. O Grêmio adora um perfil físico. O que eu posso levar para o São Paulo? Jogadores construtores. Para o Palmeiras, jogadores que conseguem construir, mas tenham imposição. O próprio Mikael, o Gomes, o Naves, são jogadores que têm essa imposição. Esse é o contexto de cultura. Modelo de jogo que se encaixa, situação financeira. Eu quero muito o atacante do São Paulo, mas eu não tenho dinheiro para ele, então, infelizmente, eu não posso agora. O objetivo esportivo. O que isso é importante para a contratação para um contexto de clube, pessoal? Você é o analista de mercado do profissional, aí você quer um atacante forte, de imposição. E aí o clube fala assim, ó, vai lá e gasta 20 milhões de reais nele. Qual é o seu primeiro trabalho? É mapear, prospectar e monitorar? Ou é ligar na base do seu clube e falar, preciso de um perfil desse, nós temos? A base do clube vai olhar e vai falar, pô, tem um menino aqui no 20, ele não tá pronto, mas eu vou mandar os materiais para que você olhe. O analista de mercado primeiro precisa varrer o quintal para depois abrir o portão. Porque muitas vezes falta para o analista de mercado um entendimento importante sobre situação financeira. Você não precisa gastar 10 milhões porque 10 milhões está disponível. Você precisa gastar o que é necessário com o que está disponível. E o necessário muitas vezes não são 10 milhões. Você pode buscar em mercados emergentes, você pode buscar na categoria de base, você pode potencializar tudo aquilo que você já vem produzindo. É por isso que talvez o Fortaleza foi buscar no Maringá. Porque ele fez o que era necessário, não o que era mais bonito. Ele poderia entrar numa disputa pelo Arão, porque eles têm a condição de pagar. Ainda mais sem clube, com salário querendo voltar a jogar, o Fortaleza há 2, 3 anos se estabilizando cada vez mais. Mas isso não é o trabalho do analista, gastar o que é disponível. Você precisa gastar o que é necessário para atender a sua demanda. Até aqui todo mundo entendendo? Daniel, você levantou a mão, quer perguntar ou fica para a próxima? Você já respondeu minha pergunta. Maravilha. Maravilha, importante. Qual é a diferença de idade potencial? Maturação biológica nós falamos. E esse atleta, ele tem 15, mas tem 1,65 m. Se ele tiver 1,68 m, ele tem que virar extremo. Se ele tiver 1,75 m, ele é um baita de um 10. Isso é uma maturação biológica, você entender. Tem muitas crianças, e aí eu sou contra, e eu já falei diversas vezes sobre isso, que são crianças que estão tomando IGH. Essa situação é um absurdo, porque você influencia diretamente a parte biológica do atleta. Isso não é legal. Ah, mas o meu pai dá, minha mãe dá, e eles não estão nem aí. Que bom que é seu pai e sua mãe, mas aqui na empresa a gente não dá IGH. Ou você está apto dentro do que é o seu processo natural, ou não. E quando nós falamos da maturação técnica, foi o que eu expliquei no último slide, certo? Métodos de avaliação de jogadores no mercado. Qual é o trabalho do scout? É uma observação direta de jogadores. Uma observação direta não necessariamente tem que ser ao vivo. A observação direta ela pode ser por treino, para o jogo, num vídeo, para que você tenha uma habilidade técnica, tática muito bem definida, o mental deste atleta. Como que eu consigo identificar um talento emergente? Arthur, eu tenho uma dificuldade danada de ver o Basílio aqui e falar que ele vai ser um baita camisa 10. O que você tem que fazer é
entender qual é o objetivo e qual é o ambiente que você vai buscar. Então, primeiro de tudo, o que eu estou buscando? O quê? Direcionamento. Quando você faz o scouting, você precisa ter um entendimento de direcionamento. Hoje eu acordei e quero ver zagueiros que jogam de chuteira amarela. Hoje eu levantei e quero ver atacantes médios e extremos. Tá tudo errado. Se você não souber o que olhar, você nunca vai chegar no potencial do porquê eu estou olhando. Se eu sei o que olhar, o que eu estou olhando? Eu estou olhando um zagueiro que tenha bom domínio com a perna predominante e que ele consiga sair jogando dentro da zona de campo. Daqui para o fim da semana eu só vou procurar esse tipo de zagueiro. Ali é um direcionamento. Aí você tem o que olhar. Por que eu vou olhar? Porque a minha equipe não tem um zagueiro desse porte dentro das categorias de bola. Para que eu vou olhar? Vou olhar para que eu potencialize as minhas categorias de base, além de trazer oportunidades de venda futura para dentro do meu contexto. Você tem o que, o porquê e para quê. Você sabe exatamente o que você está fazendo. O que vocês podem ver em muitos lugares é: fui no estádio e tinha um cara lá falando que ele gostou do 2, do 6, do 8 e do extremo. Aí tu fala, amigo, mas legal, pô, também gostei, mas o que você gostou no 2? Aí ele vai te falar, e o que você gostou no 8? E o que você gostou no extremo? Ele vai falar, ele é veloz. Legal, eu também vi que ele é veloz. O que mais? Sabe por quê? Porque ele olhou tanto, todos, que ele não focou em um. Então, Arthur, você quer dizer que se eu estiver trabalhando como scout, eu tenho que olhar um? Até que o seu olho consiga definir o jogador de uma maneira rápida e prévia, um é suficiente. Porque aquele que você olhar, você vai saber falar dele e discutir sobre a possibilidade de trazê-lo de igual para igual. Vou contar um caso hoje, ao vivo, que aconteceu na empresa. Eu pedi para avaliar um volante do Bragantino, eu não vou lembrar a categoria. E aí o meu analista de desempenho negou o volante. Ele falou, Arthur, esse volante não é do nível da empresa. Eu falei, perfeito. Ó, pessoal, o volante do Bragantino aí foi negado. 2 captadores levantaram da mesa indignado e falou, o quê? Esse garoto é fenômeno, como que foi reprovado? Se a gente perder, nós vamos... Nossa, tá muito errado isso. Qual foi a movimentação dos captadores? Foram até a sala de análise, ó. Por que negou? Aí entrou um, entrou o segundo, e eu tô vendo uma movimentação na sala de análise. Aí eu fui, parei na porta e falei, o que tá acontecendo? O que foi? Aí um dos captadores falou, nada não, já resolvi. Eu falei, não, se eu vim até aqui, eu quero saber o que tá acontecendo. Aí ele virou para mim e falou assim, não, porque negaram ali um menino e eu vim aqui para saber o motivo. Virei pro meu analista, falei, qual foi o motivo? Aí ele falou, ele não tem isso, não tem aquilo. Tá, legal. Esse motivo basta para os captadores? Não. E o que você vai fazer agora? Meu analista respondeu, eu vou assisti-lo novamente. Obviamente, eu esperei um pouco, meu analista foi tomar um café, eu fui até o analista, falei, olha, se você não tiver o pulso de falar o não e manter o não, não há a necessidade de você avaliar os jogadores. O que eu quis mostrar para ele foi, se você não confiar no seu não, como eu posso confiar no seu sim? Se você não consegue manter o não, por que você está dando sim para o monte? O não é óbvio. Você não gostou do jogador por quê? Porque ele não faz isso, ele não realiza aquilo e eu não vou assistir de novo. O que eu quero trazer para vocês é, sejam eficientes na análise em um jogador, porque naquele jogador
vocês vão conseguir ter um embasamento necessário para discutir sobre a possibilidade dele. Não queiram trazer quantidade, queiram trazer qualidade. E um outro ponto importante, jogador de futebol não é robô. O cara pode ter acordado num dia ruim, o cara pode ter brigado com a mulher, o cara pode ter discutido com a mãe, a avó pode ter falecido, ele pode ter deixado cair o último lanche da noite de ontem e ele ficou puto com isso. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque a gente tem um entendimento que o atleta precisa estar sempre no mesmo nível. Aquele jogador que não jogou do nível que eu imaginei, ele não presta. A gente precisa humanizar um pouco esse processo de avaliação, porque a subjetividade, além da parte técnica e tática, ela também está na parte comportamental, ela também está na parte de extracampo. E a gente precisa ter um entendimento sobre isso. Pode falar, Dani. Aconteceu mais ou menos isso com a relação do jogador do Bragantino, em relação a um jogador que eu indiquei ao Sport. Que eu indiquei 2, no caso. E eu falei, um foi o Dalmoro, que é do Boa Vista, que agora está emprestado ao Criciúma, e o outro foi o volante Luciano, que estava no Atlético e foi contratado pelo Sport. E o analista de lá, quando eu mostrei o Dalmoro, ele falou mais ou menos isso. Eu não quero por isso, isso e isso. Aí, só que justamente isso. Tinham 2 lá que queriam o Dalmoro, porque já tinham assistido ele. E o cara, não, eu quero o Luciano, contrataram o Luciano. O Luciano, com menos de 4 meses, foi dispensado. E o Dalmoro acabou indo para o Criciúma e tem um potencial de melhoramento do futebol dele maior do que o do Luciano. E até mais para tipo exportação, porque o Dalmoro já tem passaporte internacional, tem todos outros fatores que não foram levados em consideração, versus um jogador que o cara que não tinha tanta convicção, mas porque achou que um cara de fora estava mostrando um jogador com mais potencial do que ele tinha lá, acabou perdendo uma boa opção de compra. Exato. E isso acontece, Dani, não somente nos jogadores com uma quantidade mais baixa da idade, tá? Então, quando a gente olha o segundo tópico aqui, que é benchmarking, a gente precisa ter um entendimento de como eu faço isso. Se eu pegar, sabe eu não sei se fizeram com vocês essa pergunta, mas lá aconteceu muito. Quem foi melhor com a mesma idade? Neymar ou Estevão? Mesma idade. Não, Neymar, pô. Com a mesma idade, eu acho Neymar. Não, O Estevão, Neymar, ele tem um contexto muito... O contexto do Estevão é muito mais fácil do que o do Neymar quando ele surgiu. O contexto do Estevão, ele pega a fase estruturada do Palmeiras, muitos bons jogadores ao lado. O Neymar, ele surgiu com o Kleber Pereira, que era um bom atacante na época, mas vamos lá. Aí tinha Germano, tinha Durval, se eu não me engano. Depois tinha outro atacante agora que eu não lembro o nome agora, mas o Madison. Então, assim, o contexto do Neymar era muito mais empobrecido, né, do que o do Estevão, cara. Eu acho... Quando o Neymar começou, o Luxemburgo ainda chamava ele de filé de borboleta, que ele estava longe ainda da maturação física. Então, olha só, tanto o Thiago como o Léo, o benchmarking vocês acabaram de fazer aí. Porque as pessoas acham assim, como que eu comparo o desempenho dos jogadores? Assim. Ah, eu vou olhar números? Sim, pega os dados do Neymar naquela época e os dados agora. São dados frios. E o que vai estabelecer o que é lacuna e potencial de um para o outro? Subjetividade. O Estevão, ele veio num processo mais estrutural. O Neymar veio num processo mais intuitivo. Qual é a diferença de um para o outro? Todas. Por quê? Porque mesmo que o Estevão tenha ao lado jogadores com mais potencial, ele também joga contra zagueiros com maior potencial. Ah, mas o Estevão fez 40 e não sei quantas participações de gols, o Neymar não sei quantas participações de gols. Tá bom, mas olha o que o Neymar fez, contra quem ele fez, e olha o que o Estevão fez, contra quem ele fez. Olha como é subjetivo. Olha como a gente olha e precisa entender a parte de
de entender o contexto que estava naquele momento. É a mesma coisa da gente entrar numa discussão de Ronaldo e Romário. Obviamente, com outro patamar. A gente vai comparar o desempenho. Rivaldo e Kaká, Ronaldinho e Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo, tudo isso se torna subjetivo. Porque os números, eles estão lá para que a gente consiga entender quais são os padrões, o que eles precisavam atingir, mas o que fica é a análise comparativa da subjetividade. Então, eu quero trazer para vocês assim, como eu sei... Eu vou trazer um exemplo, tá? Como eu posso saber que o Vitor Reis vai ser melhor que o Marquinhos? Não dá para saber. O Marquinhos foi vendido a preço de banana. O Vitor foi o mais caro da posição no Brasil. Um foi para um contexto de um projeto esportivo iniciando. O outro foi para um contexto consolidado. Enquanto um jogava contra Rennes, Valenciennes, e o outro tá Real Madrid, Liverpool, Chelsea. Tudo isso entra para um lado de subjetividade. Por isso que eu quero que vocês tenham análise comparativa até um certo ponto. Lembra que na última aula a gente usou uma analogia sobre o motor do carro, Dani? É a mesma coisa aqui. Você precisa entender que o número ele vai te dar essa lacuna, mas ela precisa ser uma engrenagem. Porque existe uma discussão muito grande em muitos locais sobre números. Sobre números. Se fosse número seco por número seco, Thiago, nós poderíamos falar que o Rogério Ceni foi um dos melhores atacantes do futebol mundial. Só número seco. Qual é o contexto? Se fosse só número seco, a gente poderia falar que o Túlio foi melhor que o Pelé. Porque também é seco. Em quesito de gol. Ou que o Hendrick foi mais jogador do que o Ronaldo quando surgiu. É número seco. Então, quando nós entendemos o que é o comparativo, a gente consegue entender a terceira etapa, a análise estatística. Análise estatística, você precisa saber o que olhar. Então, se eu vou olhar um atacante, o que eu quero olhar naquele atacante? Se eu vou olhar um zagueiro, o que eu quero olhar naquele zagueiro? O que eu busco olhar para dentro daquela situação de jogo? Quais são o entendimento que eu preciso ter para dentro daquele indicador? Se eu quero um atacante que ele tenha um número alto de finalizações, primeiro eu preciso entender como elas são feitas. Porque ali eu vou ter a análise estatística ao meu favor e não contra mim. Eu preciso entender qual ferramenta eu posso usar para que aquilo me dê a resposta que eu preciso para a pergunta que me fizeram. Existe uma pergunta muito usada dentro do futebol, quantos quilômetros esse atleta corre em campo? Aí tu olha, tu pesquisa e fala, ele correu 18. Caralho, correu pra porra. Desculpa, tá, gente? Sou adulto, já passou do horário, né? Caralho, correu pra porra. Você vai olhar a zona do campo que ele correu o campo inteiro. Ou ele tá sendo controlado por alguém jogando modo carreira, ou ele não sabe qual é a posição que ele ocupa. Ele precisa ter um entendimento. Lembra que a gente falou lá no indicador, entendimento zonal? Isso não quer dizer que ele não possa correr o campo inteiro, mas que a zona de calor dele seja melhor dentro da zona de campo dele. Existe uma composição que chamam laterais de lateral foguete. Alguém sabe por que o lateral é foguete? Só vai lá na direção? Corre para a linha de fundo toda vez. Porque ele só sobe, Arthur, e não volta. Sobe, não desce. Aí tu olha e fala assim, por que ele é foguete? Porque ele só vai. Ele vai voltar para a base, mas esquece, ele só tá ali. Então esse é o ponto que eu quero trazer sobre o software e entendimento sobre
qual é a pergunta que eu tenho que responder? Se eu quero olhar para dentro daquela resposta de quantos quilômetros ele corre em campo, eu tenho que entender que o futebol não é atletismo e também não é maratona. O futebol, ele é inteligência. Então, dentro dessas situações, eu quero que o meu atleta que correu 18 quilômetros, ele tenha uma zona de ocupação de 45 metros. Não uma zona de ocupação de 60 metros ao redor. Não é assim que a gente vai funcionar. A gente precisa ter essa clareza, porque muitas vezes vocês vão ser questionados sobre isso. Eu lembro que só um ponto. Fábio, você levantou a mão, eu não esqueci de você não. Segura aí. Eu tive uma situação no Atlético Goianiense, que já é um contexto de um clube, que o Atlético Goianiense, nós estávamos perdendo o Marlon Freitas para o Botafogo. Lembra como foi a transferência do Marlon para o Botafogo? O Atlético estava para cair, que consequentemente caiu. Faltando 15 rodadas, o Marlon assinou um pré-contrato com o Botafogo. Oportunidade da minha vida, eu preciso ir. Naturalmente, todo mundo ficou puto, a palavra certa. Só que o meu trabalho era achar alguém com o mesmo perfil que o Marlon Freitas. Porque nós queríamos ter uma troca da mesma forma. E se vocês repararem, o nome que a gente encontrou e foi viável mediante a análise de mercado foi a do Haldney. Olha o Haldney e olha o Marlon Freitas. Existe similaridade dentro da parte fisiológica e biológica. Mas existe uma diferença técnica. Então, a análise estatística me trouxe esse número, que é o Marlon, ele tem uma assertividade no último terço de 8 para 10. O Haldney tem de 5 para 10. Mas eu não ia achar um Marlon Freitas. Porque se eu achasse um novo Marlon Freitas, o Botafogo não tinha contratado ele. Teria contratado um mais novo. Então, o meu trabalho é diminuir a taxa de risco e aumentar a assertividade, mesmo que dentro da sua composição você mostre para o seu diretor que não vai ser igual, mas nós vamos ter alguém similar a ele. Perfeito até Lascaram aqui? meu Náutico, né? Não entendi. Lascou meu Náutico, não levaram o Haldney. Mas desculpe, mas era necessário. Ou era o Haldney, ou era um atleta de 38 anos do Cusco do Peru, a Yarza. Ainda bem que foi o Haldney, porque eu que indiquei o atleta do Peru. Meu Deus do céu. Fábio, com você, meu amigo. Oi, Arthur, boa noite. Boa noite. No primeira aula aí, entrei depois. Na verdade, minha dúvida não, né? Uma questão ali do benchmarking. Você estava falando de cenários, assim, de jogadores que atualmente, né, o Estevão, essa fase que ele está passando agora, mas eu pensei também, assim, na questão do como funcionaria uma comparação de jogadores, digamos que no mesmo campeonato, mas em cenários diferentes, no sentido de um em um clube grande, um atacante, por exemplo, e outro um clube menor, talvez, que tenha menos, digamos que, oportunidades de gol, como também uma qualitativa nesse sentido, sabe? Às vezes ele tem menos gols, mas também o contexto dele é muito diferente, né? Sim. Quando a gente fala de comparação eu não vou nem usar dois clubes pequenos, tá, Fábio? Mas eu vou usar sobre o lado qualitativo que você me trouxe. Lembra quando o Cano estava no Vasco? Que ele foi um absurdo fazendo gol? E aí comparavam o Cano com o Gabriel Barbosa. E aí a comparação era assim, se o Cano estivesse no Flamengo, teria o dobro de gols do que no Vasco, porque no Vasco não há tantas chances de gol igual há no Flamengo. O que isso significa? Essa comparação, ela serve para que você consiga entender o lado qualitativo de como o jogo é fomentado, principalmente para o atacante. Como eu quero dizer isso? A gente pode falar assim,
Arthur, se o Cano daquela época do Vasco fosse para o Flamengo, ele teria o dobro de gols. Mas também poderíamos dizer que se o Arrascaeta fosse do Vasco, o Cano não teria tantos gols. Porque existe um pensamento qualitativo. O Arrascaeta estando no Vasco, quem cobra pênalti é o Arrascaeta. E o Cano teve gol de pênalti. O que eu quero trazer com essa analogia, Fábio, é que nós precisamos entender o contexto para falar sobre este comparativo. Vou te trazer um exemplo. Outro exemplo, aliás. Juninho Capixaba. É um baita de um lateral. Mas aí eu vou te perguntar, o Juninho Capixaba no Palmeiras talvez daria certo? Olha o modelo de jogo do Bragantino para o modelo de jogo do Palmeiras. Arthur, mas eu quero comparar o Capixaba com o Vanderlan. Eles têm similaridades físicas? Eles têm similaridades técnicas? Os indicadores de desempenho são iguais? Não. Então, como que eu vou fazer este comparativo para uma camisa maior e uma camisa menor? Dá para ser feito? Com certeza. Nós podemos fazer com base em indicadores de desempenho. Nós podemos pegar, talvez, o Tagliari, do Juventude, e comparar com o Caleri, do São Paulo. Dois contextos diferentes, perfis similares. A gente pode pegar o Tagliari, do Juventude, e comparar ele com o Ener Valencia, do Inter. Perfis diferentes, porém com o mesmo modelo. O que eu quero trazer para ti, Fábio, é: você pode comparar tudo com qualquer coisa, desde que faça sentido. E o que é fazer sentido? Eu vou comparar o Lúcio, zagueiro da seleção brasileira, com o Romário? Não. Mas eu posso comparar o Lúcio com o Maicon do Curitiba. Porque você vai ver que existem similaridades. Quais são? Primeiro, a imposição física. Não em nível de capacidade, tá, pessoal? Similaridade. Imposição física. Passe curto. Progressão com bola. Um é aqui e o outro é aqui, mas ambos realizam o mesmo indicador. Aí você pode comparar. Respondida a pergunta, Fábio? Respondida. Muito obrigado. Perfeito. Tendências do mercado de transferências. O que é uma tendência no mercado também é subjetivo. Por quê? Porque se você olhar uma tendência do mercado, nós podemos falar que o mercado vem de extremos. Todo mundo concorda. Mas também podemos falar que o Brasil produz volantes e médios. Podemos falar? Sim, é uma tendência? Com certeza. João Gomes, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, e assim vai. Andréas Pereira, mas não foi produzido por nós, mas não é o mesmo contexto? Então nós podemos falar de tendência. A avaliação do perfil de jogadores, ela passa por N processos. Obviamente técnico, depois psicológico, depois tático, depois físico. Mas o que a gente precisa entender é como eles alinham com a necessidade fundamental do meu clube. O que é fundamental para o meu clube? É um atacante? Esse atacante, ele está dentro do que eu quero? É um goleiro? Não é um goleiro? Por exemplo, eu recebi uma demanda de um clube brasileiro que eles me pediram um zagueiro pela esquerda. Eles querem um zagueiro canhoto, porque eles venderam os zagueiros canhotos. É uma necessidade. Eles não querem zagueiros, ele quer um zagueiro canhoto. Por isso que é um perfil. Quando o mercado globalizou, ampliou as oportunidades. Vocês vão ter aula com o Matheus. Matheus, ele é o head de análise da PIP.
Eu falei para ele, quando ele começou comigo de estágio numa outra empresa que eu trabalhava, ele era meu estagiário e hoje ele é coordenador da análise. Eu falei para ele assim, Matheus, em 5 anos, o Brasil vai se tornar uma Turquia. Eu falei isso em 2020. Hoje, ele me chamou e chamou o analista de mercado da empresa e falou assim, olha, eu preciso dizer uma coisa, o Arthur, ele tem umas ideias muito malucas. Mas se você reparar, o Brasil está se transformando numa Turquia. Quem diria que nós teríamos Bright White, Soares, Slimani, Jorginho, Gerson, quem mais que eu posso citar aqui que foi uma loucura ter vindo? Felipe Coutinho, Neymar, Borré, Valência. Olha lá, vamos embora, pode seguir. O próprio Hulk. O próprio Hulk. Sabe por que a gente vai virar uma Sabe por que a gente vai virar uma Turquia em 8 anos? Obviamente não daqui 8, mas daqui 3, porque a gente tem uma coisa que a Turquia não tem. Um país tropical. E as pessoas querem isso. Os jogadores que vêm para cá, e eu falo isso porque eu trabalho exatamente na ponta do jogador. Quando eu quero trazer um jogador para o Brasil, ô Arthur, me responde qual é a primeira pergunta que eles fazem para mim. Quando eu falo para eles que eles vão jogar no Brasil, Arthur, me responde a primeira pergunta que eles me fazem. Perto da praia. Onde eu vou morar? Eles falam assim, tem praia? Tem jogador que ele é mais ansioso, ele fala, é no Rio? Aí eu quantas falo, horas de BC? Hã? Quantas horas de Balneário Camboriú? Ismael, vou te dizer uma coisa. Teve um jogador que eu falei assim, cara, surgiu uma possibilidade para você vir para o Brasil. Ele falou, é no Rio? Eu falei, não. Aí ele falou, entendi. Mas se não for no Rio, eu não quero. Por quê? Porque a visão que eles têm é um país tropical, mas eu quero estar vivendo o que é o Rio de Janeiro. Só que se você olha, Balneário de Camboriú, olha, Curitiba é muito melhor do que morar no Rio de Janeiro. A qualidade de vida é muito superior. Mas o que nós vendemos para fora é exatamente essa imagem. Aí eu vou além. Olha como o mercado globalizou e ampliou as possibilidades. E essa expansão foi maluca em alguns pontos. Quem diria que nós iríamos trazer o Slimani para o Curitiba? Cara, maluquice. O Slimani para o Curitiba. Quando ele chegou, ele falou, eu nem sei onde eu tô, mas eu tô aqui, vamos dentro. Ele só queria estar atuando no Brasil. Pode falar, Arthur. Você tinha comentado dessa questão da qualidade de vida em Curitiba ser melhor que no Rio. E acho que aí vai depender muito dessa parte mais humana, do perfil do jogador. O jogador tem família? Não tem. O jogador tem filho? Não tem. O jogador quer noite carioca? Ou não vai sair de casa lá à noite? Exato. E, Arthur, é importante você trazer esse exemplo por um simples ponto. Quando nós falamos de aspectos psicológicos, isso é um principal. Quando nós falamos de atletas para ir para o Rio, e eu digo isso desde a categoria de base, tá, Arthur? Tem jogadores de categoria de base que eu não mando para o Rio porque o pai e a mãe é separado. E aí, vai perder o moleque. Eu vou perder o moleque no Rio de Janeiro. Tem muitos que eu faço uma opção de mandar eles pro Sul do que mandar eles para o Rio. Sendo o Rio melhor para mim em quesitos financeiros. Só que essa expansão que aconteceu, ela precisa de uma análise detalhada. Por que uma análise detalhada? Porque se você reparar, antigamente, o São Paulo comprava do Goiás, Mineiro, Josué, Grafite. Todos esses caras. Mineiro, Josué, Grafite, não. Mineiro foi do São Caetano, perdão. Danilo, né? Todos a gente comprava do mercado interno. Hoje, quando você vê um nome sondado, você fala, que loucura é essa? O Botafogo contratar o Correia.
Inter de Milão, Botafogo direto. Que loucura é essa? O Inter ir buscar o Ener Valencia, o Grêmio buscar um Bright White. Acabou o mercado interno? Não, só ampliou as possibilidades. O Brasil entendeu que ele pode pagar o que eles desejam. Arthur, mas e a gente perde a base não joga? Depende do cenário do clube que aquele atleta vai atuar. Se a gente tem um clube que atua com base, ótimo. Se a gente tem um clube que não atua com base, aquele atleta não vai ter o poder. A gente precisa transicioná-lo. Certo? Quando nós falamos... Alguém? Quando nós falamos dos contratos... Opa, peraí que eu tô tomando uma surra aqui, segura. Aí, foi. Contratos e estratégia. Análise de contratos e a estratégia de negociação são etapas cruciais. Por que eu trouxe essa informação? Porque existem contratos que têm uma duração até o fim do ano. Quando o atleta tem um contrato até 31/12/2025, ele pode assinar um pré-contrato em setembro. Quando o atleta tem um contrato e dentro deste final, ele pode assinar um pré-contrato em dezembro, mas existe uma cláusula que diz que antes dele ter e poder assinar um pré-contrato, ele precisa direcionar o clube no qual ele está dizendo, recebi uma proposta, e o clube pode cobrir essa proposta. Existem cláusulas para isso. Além disso, existe duração de contrato que são gatilhos por metas. Então eu levei o Ismael para dentro do Corinthians. E aí o Ismael me diz assim: Arthur, eu sou corintiano doente, eu quero ficar aqui o resto da minha vida. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu vou colocar no seu contrato um contrato de 3 anos, onde em cada ano você ganha 1 milhão, e ao fim do terceiro ano, se você for titular em 60% dos jogos, renova-se automático por mais um. Ótimo. O que isso faz? Ele tem a capacidade de aumentar um ano de contrato sem falar com ninguém, porque é uma renovação automática. Eu tenho um jogador emprestado no Guarani que se chama Lucas Justin. Eu coloquei no contrato dele que a qualquer momento o Fluminense pode pedir o retorno dele. O que quer dizer que se eu arrumar qualquer possibilidade para o Justin, eu ligo para o Fluminense e falo: Fluminense, você que é o dono do Justin, eu tenho uma oferta de 2 milhões de euros. Pede ele de volta e a gente tira ele daqui e leva para a Europa. Sem que eu tenha que ligar para o Guarani para comunicar. Isso foi uma cláusula que eu pus. Outra cláusula que eu coloquei: se ele for titular em 80% das partidas no ano, o salário dele tem um aditivo de 50% para o próximo. É uma cláusula que você pode construir. Então, o que é uma etapa crucial sobre o... Entende? É um retorno esportivo ou é um retorno financeiro? É a curto prazo ou a longo prazo? O que você deseja dentro dessas situações? O que você quer que a gente consiga fazer? Tudo isso importa para dentro de uma negociação de contrato. Alguém tem dúvidas sobre contratos? Nesse caso, Arthur, o clube também, pensando no Guarani, né, poderia colocar, eu acho que eu já ouvi assim, taxa de vitrine, alguma coisa do tipo. Com certeza. Com certeza. E por sinal, eu não tenho no Justin, mas eu tenho no Everton, no Vila Nova. Eu tenho uma taxa de vitrine no Vila Nova do Everton de 20%. Então, se eu vender o Everton enquanto ele estiver no Vila Nova emprestado pelo Cruzeiro, eu posso levá-lo desde que 20% fique com o Vila. Ah, legal. O que eu trabalho muito, Fábio, é assim: o atleta está em baixa. Eu faço um empréstimo sem custos, com opção de compra. Caso ele atinja as metas, se torna obrigação. Eu trabalho muito isso. Por quê? Porque o clube brasileiro, assim como o bom brasileiro, ele quer usar e depois pagar. O São Paulo, se não me engano, acho que ele fez uma época na base bastante isso, que eu lembro que o Shailon, acho que foi isso também. Ele chegou emprestado e aí com a opção de compra, né? Por que eu tô te trazendo isso? Porque o que eu levo pro clube, e assim,
essa aula, como é focada em mercado, eu vou trazer muitos exemplos de mercado. Então, o meu trabalho é vender. O meu trabalho é vender a ideia, o jogador, o que quer que seja. O que eu vendo para o clube é: eu estou com você. Então, o Fábio é do Corinthians e o João Vitor, ele é do Palmeiras. Aí eu vou no Palmeiras e falo: olha, eu sou o agente do Mike, quero levá-lo para o Corinthians. Aí o Palmeiras fala assim: pô, isso é loucura, cara, nós somos rivais. Eu falo: não, fica tranquilo, vou trazer um bom contrato para você. Aí eu vou no Corinthians e falo: Corinthians, já resolvi com o Palmeiras, tô contigo, hein? Vamos trabalhar para levar o Mike. Volto no Palmeiras e falo: Palmeiras, o Corinthians só pode empréstimo com opção, sem custos, empréstimo sem custos com opção, e dentro dessa opção, se ele bater as metas, se torna obrigação. Aí eu volto no Corinthians e falo: Corinthians, briguei lá, tá? Não tira dinheiro do bolso, não. Vou trazer ele emprestado sem custo, mas se você bater a meta, se ele bater a meta, você é obrigado a comprar. Aí o Corinthians fala assim: ah, mas depende da meta, o Palmeiras é muito doido. Eu falo: Corinthians, constrói as metas. Aí o diretor, o scout, o presidente vai lá e constrói. Qual é o meu trabalho? Volto no João e falo: João, Corinthians lá, ó, aceitou que é sem custo, mas também aceitou pagar, desde que ele bate essas metas. Aí o João fala assim: Arthur, essa não dá, mas coloca essa. Olha como eu mostro para um que eu visto a camisa, mostro para outro que eu visto a camisa, não enganei ninguém, porque eu estou trabalhando em cima das mesmas informações e fiz o meu trabalho. Aí eu ligo para o fim da noite para o Fábio, que é o do Corinthians, ele fala: amigo, deixa eu te falar, gostei de trabalhar com você, você é diferente, cara, você brigou por mim. Aí eu vou no João, o João fala: amigão, pô, parabéns, viu? Você foi profissional, fez o melhor para nós. Eu estou bem nas duas pontas. Esse é o trabalho do vendedor. Esse é o trabalho da agência. Hoje, eu falo em todos os clubes da Série A e da Série B do Brasil. Quando eu vou falar sobre um atleta, eu vendo dessa forma aqui, ó. A última aula. Ô, Rui, você estava na aula que eu abri um áudio? Sim, estava sim. Ó. Vou pegar um áudio aqui, peraí. Aqui, ó. Felipe, meu amigo, boa tarde. Como é que tá por aí, Felipe? Eu sei, tu sabe, todo mundo sabe que o Justin precisa jogar no Cruzeiro, né? Você sabe disso. Vamos fazer dar certo, meu irmão? Vamos pôr um empréstimo com opçãozinha baixa para todo mundo ficar feliz? E já me manda o que você precisa aí, que agora que deu uma mudada aí na cabeça, eu preciso entender o que tá acontecendo para baixo, tá bom? Vamos com tudo. Fala, meu querido. Esse é o método de trabalho. O que você tem que mostrar é que você pensa como eles. Para que quando você volte com a oportunidade, você já volte para o clube vendedor dizendo assim: Cruzeiro quer pra caramba, mano. Vamos pôr ele lá. É um empréstimo baixo, mas olha como vai valorizar. Eu vou brigar para deixar 20% para você. Esse é um trabalho de negociação de contrato. É exatamente isso. E o que pode mudar dentro da tendência de mercado? Grandes eventos. Como assim, Arthur? Grandes eventos mudam a tendência de mercado. Quem ficou irritado quando o Cannavaro ganhou o melhor do mundo? Ninguém, né? Por quê? Todo mundo acha justo ele ter ganhado em 2006 o melhor do mundo? Se olhar no contexto, nunca tinha tido um zagueiro melhor do mundo, né? Era só atacante e marcador de gol. Né? E o Rodri? Alguém ficou espantado com o Rodri? Sim. É sacanagem. Sacanagem. Também é um grande evento. Olha como os grandes eventos eles têm o poder de mudar a composição de um jogador. Olha como um grande evento pode valorizar aquele ativo. De qual forma? Como assim, Arthur? Se você pegar
o próprio 10 da Arábia Saudita, que é o 10 do Al-Ahly, se eu não me engano, se eu não estou enganado, ele teve uma valorização salarial de 300% depois da Copa. Porque ele começou a ser assediado. Então, eu quero que esse grande evento, vocês tenham esta noção. Uma Libertadores para nós é um grande evento. Um Mundial de Clubes é um grande evento. Uma Copa do Mundo, uma Champions League, uma Europa League, tudo isso é um grande evento para dentro da sua estrutura. Arthur, eu trabalho no Fortaleza. O que é um grande evento para o Fortaleza? A Libertadores é um grande evento. Então, o que você tem que olhar? Os clubes pré-Libertadores. Quem são os jogadores que você pode trazer antes da Libertadores? Porque você já sabe quem é classificado para o próximo ano. Quando nós falamos sobre todas essas questões, precisamos entender que oferta e demanda. Qual é o... Você... Eu não vou falar do Thiago, porque o Thiago tá lá, ou tá muito quente ou tá muito frio. Aqui no Brasil é assim. Você quer comprar ventilador e ar-condicionado? É agosto. Você quer comprar churrasqueira? É em agosto. Você quer comprar roupa de frio? É em janeiro. Oferta e demanda. Você está comprando quando ninguém está pensando. E aí você vai lá e compra. É a mesma coisa para o futebol. Eu recebi uma mensagem hoje de um clube brasileiro assim. Boa tarde, Arthur, tudo bem? Eu estou precisando de um zagueiro para janeiro de 26. Olha que loucura. Estamos em junho. O cara está pensando em janeiro de 26. Eu mandei um áudio para ele assim. Meu amigo, desculpa, mas está muito longe, não consigo te ajudar. Eu não sei quem eu vou ter disponível para janeiro de 26. Está muito longe, está muito distante, mas ele já está se programando para janeiro de 26. Certo? Quando nós falamos de decisões de mercado com base no desempenho, quando comprar o atleta com base no desempenho, quando entender o desempenho daquele jogador e trazer para dentro do seu contexto. Ronaldo, ele teve um indicativo mediante ao contexto. Ele fez um início muito avassalador no Cruzeiro, foi para o PSV. Início mutilador no PSV, se transferiu. É com base no desempenho. Estevão fez o melhor ano da vida dele, vendido. Vitor Reis foi um dos melhores atletas da posição, vendido. Michael fez uma baita Libertadores, vendido. Tudo isso com base no desempenho. E quais são os desafios e considerações éticas? Essa parte é importante. Qual é o desafio que nós temos no mercado brasileiro? Pressão econômica. Por quê? Porque os clubes estão sempre endividados. Então, o clube, ele precisa vender urgentemente para suprir a besteira que ele fez na temporada passada. E aí ele pressiona o agente para que venda mais rápido. E existe uma consideração importante nisso. Muitas vezes isso leva a decisão para um lugar onde mata o jogador. Por que mata o jogador? Tem um jogador chamado Facundo Kruspski. Ele era um extremo do Arsenal de Sarandi. Baita de um extremo. Ele foi para o Al-Wash. Eu ofereci ele para o Botafogo agora, tem 2 semanas. O Botafogo respondeu assim para mim: se fosse na época do Arsenal, gostaríamos de contar com ele. Hoje não é mais uma prioridade. O cara foi para o Al-Wash ao invés de vir para o Brasil. Se ele vem para o Brasil, performa, ele já está na Europa ganhando mais do que ele ganhou nos últimos anos de Al-Wash. Mas o que eles pensaram? Na venda, no dinheiro. A gente pode falar do Fábio Lima, que agora está saindo do Clube do Emirados. A gente pode falar do próprio, esqueci o nome dele agora, do Corinthians, eu gosto muito, Coronado. Fez carreira a vida inteira lá fora, voltou já bem. A pressão econômica reflete muito. Pô, Arthur, mas você quer dizer que só os clubes têm pressão econômica? Não, a família também tem, pessoal. Pensa para um contexto socioeconômico de um garoto que mora de aluguel e a cada 3 meses a família não consegue pagar e tem que mudar de casa.
A primeira coisa que ele quer é ganhar dinheiro para comprar uma casa. E para ganhar dinheiro tem que ir embora. Se você olhar, tem uma entrevista do Oscar dizendo assim: eu prefiro deixar minha família estabilizada para 4 gerações do que ter títulos na minha parede. O cara foi para a China, ganhou tudo, voltou, tá jogando no São Paulo e ainda assim deixou a família bem por 4 gerações. Isso não quer dizer que todo mundo pode comer o dinheiro lá que não vai acabar. Mas quer dizer que ele deixou estabilizado para o filho, para o neto, para o bisneto e para o tataraneto. Todas essas situações fazem sentido para dentro da pressão econômica. Arthur, se eu trabalhar no clube, qual é a minha pressão econômica? Se você trabalhar no clube da Série A, é fazer uma venda para suprir a contratação defasada. Se eu estou num clube de Série B, muitas vezes é fazer uma venda para suprir salários e imagens durante o ano. Para um clube de Série C é reformar o vestiário além de pagar os que nós devemos durante o ano. Tem um clube da Série C, eu não vou falar o nome porque, pô, é antiético, mas trabalho fantástico. Eles têm a menor folha da Série C e mesmo assim conseguem pagar todo mundo em dia. Por quê? Porque eles trazem todos os atletas dele emprestados com o clube de origem pagando o valor. Quer colocar jogador lá? Ele fala, eu não pago salário. O clube vai pagar salário? Vai, então traz. Se eu tiver que pagar salário, eu não pago. Pô, Arthur, quer dizer que ele não gasta dinheiro com nada? Não, quer dizer que eles estão estabilizando o que eles têm por lá. Então, o dinheiro que ele poderia pagar de salário, ele investe no centro de treinamento, ele investe no campo, ele investe na logística. Então, olha só como é um movimento diferente, mas também exige uma pressão econômica. A pressão econômica não é para vender, a pressão econômica é para nem pagar. É uma outra rua. Transparência, esse é um desafio. Por que é um desafio a transparência no futebol? Porque falta clareza nas negociações. Você senta na mesa, a pessoa fala assim, eu quero 10 milhões para ir embora. Aí chega com 10, ela fala assim, então, eu quero 12. Aí tu chega com 12, ele fala, pô, eu quero 12 mais 5 de salário. Aí você chega com 12 mais 5 de salário, ele fala, eu achei que não chegaria, não quero. Por que pediu, então? Falta clareza. Eu não quero sair daqui. Outra situação de falta de transparência. O Corinthians promete 10% para um agente, 10% para outro agente. Quando você chega lá, você é o agente do cara e quer seus 10%. Aí o Corinthians fala assim, eu prometi pro Zezinho e pro Chiquinho. Divide aí 10% para vocês todos. Por que você já não me disse isso antes? Por que você não tem um documento para isso? Aí existe outra falta de transparência muito chata, que é quanto seu jogador ganha? 150. Quanto ele quer ganhar? 400. Aí você leva o salário de 400 e você fala pro jogador que ele só tá ganhando 200. 200 é de comissionamento. Por mês o comissionamento? Você tá pegando metade do que é o suor do cara? Por que você não fala pro cara que você quer 10% da operação porque é justo pro seu trabalho, mas pegar o salário? Enquanto você tá dormindo, o cara tá se alimentando, treinando, fazendo recovery, usando bota, acordando de madrugada para ir correr, para treinar, se fudendo, e você tá pegando 200 do cara. Ah, mas se não fosse por mim, ele não tava lá. Se não fosse por ele, ele não tava lá. Porque quem joga é ele. Então, esse é a falta de transparência. Um outro ponto que é um desafio. Maturação é um desafio. Nem todo jogador amadurece no mesmo tempo e de forma linear. Alguns ficam com um índice de gordura acima, outros ficam com uma outra situação de falta de proteína, falta de estirão. Precisa de paciência. Por que eu trouxe isso como um desafio, pessoal? Porque muitos de vocês vão entender o que é a base. E aí, aqueles jogadores de categoria de base que vocês gostam, muitas vezes não vão ser maturados como o do clube rival, que tem a mesma atleta na mesma posição. Não é linear, o futebol não é um jogo
que você consegue prever. O futebol é um jogo de caos, requer paciência. Você precisa entender a nuance individual. Eu tirei um jogador de um clube, que eu não vou falar que, porra, vai ficar feio pra cacete pro clube, que o clube dava pro moleque jantar, bolacha maisena e suco. Enquanto ele foi para outro clube, que o moleque tinha 4 refeições por dia e uma nutricionista para ele. Isso nós estamos falando de clube de Série A, cara. Olha como a nuance individual também fornece para maturação. Aí você olhava e você falava, por que aquele jogador só consegue jogar 70 minutos toda a partida? Falta força. Ele tá comendo bolacha de maisena. Isso é um desafio para nós. Outro desafio, ética. A ética no futebol é você respeitar o seu lugar, você respeitar o seu treinador, você agir com integridade. Integridade é o agente te ligar. Eu vou usar a agência para um exemplo muito negativo, porque o que mais tem é agente filha da puta. O agente ligar para o treinador e falar assim, me manda sua conta, eu vou fazer um Pix de 200 e você aprova o jogador que eu quero indicar. Liga para o analista e fala assim, monta um relatório dizendo que ele está bem enquanto ele está machucado. Então, assim, o Daniel até comentou um pouco sobre o curso lá e eu vi, até agradeço, tá, Daniel? Mas o ponto do meu curso é, vocês não vão escutar nenhuma mentira. Ou aqui é a verdade, ou eu vou desligar a câmera e mando o Pix que eu devolvo o dinheiro. Aqui é a verdade. Existe, o futebol é desse jeito. O meu trabalho é transformar pequenos grupos com entendimento de ética, com saber a integridade. Hoje, quando eu faço uma reunião na empresa, a minha principal fala é, eu não sou a PIP, eu estou na PIP. Quem está se comprometendo com vocês é o Arthur e não a PIP. Porque hoje eu estou na PIP, amanhã eu posso estar na seleção brasileira, na seleção da China, ou até mesmo, sei lá, no Corinthians, mas o meu nome é o meu nome. Então eu sou íntegro com as minhas ações. Não venham pedir para que eu pegue dinheiro por trás, não venham pedir para eu contratar jogador porque eu tenho uma reserva financeira nos Estados Unidos, não acontece. Porque depois quem sobra lá no fim da rua sou eu sozinho. Ética no futebol é difícil, mas quanto antes você entender que a mesma mão que vai bater na porta e oferecer é a mesma mão que vai abrir a porta e sair quando der problema, mais rápido vocês vão ter o entendimento que vocês precisam se manter honestos no futebol. E um outro ponto sobre isso, tá? Vantagens competitivas. Eu sempre digo isso, e eu acho que eu até falei na turma do Rui. Vocês precisam ajudar o amiguinho. Igual o ensino fundamental. Minha filha tem 4 anos, deve escutar isso daí. Vocês precisam ajudar o amiguinho, sabe por quê? Porque o lugar de vocês está lá. Você ajudando o amiguinho não tira o seu lugar de lá. Aumenta a sua chance. E quando aumenta a sua chance, é porque ele vai lembrar da sua ajuda e vai te indicar para um outro contexto. Ele vai lembrar que você não passou a perna nele e agora você está lá. Isso é ser ético, é você demonstrar integridade sobre os processos. E isso é um desafio dos mais absurdos possíveis. Pode falar, Rui. Ô, Arthur, como diria o poeta, o futebol é dos amigos, né? Eu não conheço o cara que fez essa frase, mas eu confio muito nele. O futebol, ele é dos amigos por um simples motivo. Porque se você não tiver conexões, você não trabalha no futebol. Arthur, quer dizer então que eu tenho que dever favores? Não, quer dizer que você precisa fazer conexões. Quem vai dever favor é você, porque eu não estou te prometendo nada. Então, assim, crie conexões, mas crie conexões honestas. Ah, eu conheço um cara ali que para aprovar meu jogador num clube tal, o observador técnico cobra R$2.000 a cabeça. Aí ele vai à prova. Vai ganhar 2.000. Aí ele perde o emprego em 6 meses e não sabe o motivo. É muito difícil.
Aí agora a gente vai falar sobre a parte... Sabe aquela musiquinha que canta na escola, a hora do lanche é a hora mais feliz? Aqui para mim essa hora é a hora mais feliz. Desafio prático. A gente vai ter aqui, ó, 2 situações. O Rui depois vai organizar vocês para essas 2 situações. Vamos desmiuçar. Nós vamos montar um grupo onde esse grupo vai ter que analisar os dados de um jogador, elaborar uma proposta de contratação. Essa proposta tem que ter embasamento na análise de desempenho deste atleta e no contexto de mercado. Por que que você quer tirar? Pessoal, não vamos trazer o Haaland para a Portuguesa, tá, pessoal? Não pode, não dá. E considerar fatores de perfil técnico, potencial de adaptação e viabilidade financeira. Eu torço para o Náutico, vou fazer junto com meu amigo Daniel e quero trazer para o Náutico o Neymar. É possível? Nunca. Então, eu preciso pensar em qual é o jogador que eu quero trazer. Perfeito? E qual é o jogador que eu quero? Um centroavante com 1,85 ou mais, passagem pela seleção nacional só por brasileira? Não. Se ele passou pela seleção nacional, tá aprovado. 15 milhões de euros e contrato se encerrando até dezembro de 25. Arthur, você disse na aula que os 15 milhões de euros precisa estar englobado tudo, mas isso daqui vale para nós? Não sei. Vamos ver quem que vai conseguir ter um entendimento por completo. Se você tem 15 e vai gastar 15 na contratação, você vai pagar o cara com bala Juquinha? Não dá, né? Então pense nisso. Perfeito? Já o segundo time vai fazer a mesma coisa no qual eu expliquei para o primeiro time, só que eu quero um meio-campista de 1,75 para mais, livre ou por empréstimo, com passagem na Série B nos últimos 2 anos. Pessoal, o que vocês entendem sobre esse primeiro time? 15 milhões de euros. Não é qualquer time que tem 15 milhões de euros. O que vocês entendem sobre o segundo time? Livre ou por empréstimo, estão em dificuldade financeira. E se ele passou pela Série B nos últimos 2 anos, quer dizer que esse clube é de Série B. Esse desafio, ele é excelente para separar quem gosta do desempenho e quem gosta de mercado. Porque eu tenho um garoto aqui que fez o curso inteiro comigo dizendo que era analista de desempenho. Quando a bandeira quadriculada virou, ele falou, me descobri um analista de mercado. Tô mentindo, senhor Rui Carneiro? O senhor está falando sobre mim? É você, não é, meu querido? Sou eu mesmo. Exatamente. Então, o que a gente vai na conclusão do processo? A avaliação de jogadores no mercado é um processo multifacetado. Eu preciso de observação técnica, tática, de mercado. Eu preciso entender qual é o perfil físico dele para saber se ele joga no meu clube, quais são os objetivos esportivos dentro do meu clube. Meu clube quer subir, meu clube quer se manter, meu clube quer pegar Libertadores, eu quero ser campeão. Ou qual é o projeto? O projeto é de SAF, eu preciso vender e o título não é importante para que eu tome decisões mais assertivas. E o que a gente entendeu sobre as situações de contratação? A globalização, ela nos ajuda, mas a globalização, ela também nos atrapalha. Porque antigamente nós tínhamos poucos nomes a observar. Hoje nós temos todos. Qual é o planejamento estratégico que garante a sustentabilidade do meu processo? Mapear, prospectar e monitorar. Arthur, fiz todas essas etapas. O que eu tenho que fazer agora? Mapear, prospectar e monitorar. E agora? Mapear, prospectar e monitorar. É um ciclo. Porque os jogadores, eles não mudam de 6 meses para 1 ano. Mas os jogadores, mudando o contexto de camisa, sim, mudam a forma de jogar, não a essência do jogo deles. Perfeito? Quando vocês integram toda essa dimensão,
vocês não vão identificar talento, vocês vão construir equipes. Construindo equipes, vocês saem de uma análise de desempenho, de análise de mercado e começam a construir um setor de diretor executivo, gerente de mercado, porque vocês entenderam o que é as dimensões sobre análise de mercado. Arthur, eu quero ser analista de mercado, mas não sei por onde começar. Me chama. Arthur, balancei com essa aula. Me chama. Arthur, não gostei da aula, eu entendi o conteúdo, mas eu sou do coletivo. Maravilha, me chama. Porque enquanto antes vocês entenderem qual é a rua que vocês vão estar, mais rápido o trabalho de assimilação fica para vocês. Alguém mais tem pergunta? Ninguém? Ótimo, hein? Quando não tem pergunta é porque não teve dúvida, né? Isso é importante. Aproveitando, eu entrei depois da primeira aula, só em relação ao trabalho. Eu terminei ele hoje à tarde. A gente precisa mandar para alguém ou é só adicionar na pasta e avisar o Exatamente. Rena, o Ru, enfim. Exatamente. Somente avisar na pasta e avisar. E um ponto importante sobre a pasta, pessoal. Vou deixar claro aqui, principalmente para quem chegou agora. A pasta, ela é de vocês só para o resto da vida. Então, pô, Arthur, eu comecei agora, não posso pagar um drive, não tenho condições de ter um drive. Aquele drive é de vocês. Arthur, eu quero salvar todos os meus contratos, as fotos da minha família e a viagem que eu fiz para o exterior. E eu não tenho drive para isso. Aquele drive é de vocês. A partir do momento que vocês começam uma jornada no futebol, o meu trabalho é trazer ferramentas para que vocês não gastem. E dentro disso, o drive, com uma infinidade de espaço, também é isso. Eu tenho 10 jogos para analisar e não tenho onde colocar 10 jogos. Meu computador não supre 10 jogos. Tem o drive lá, mete os 10 jogos lá dentro da pasta lá, assiste e guarda se você quiser, apaga se você preferir. A pasta é de vocês. Trabalhos. Façam os trabalhos, subam na pasta e avise o Rui Carneiro. Ele estava de moicano nessa foto aí, mas ele não usa mais não. Então aí você só avisa ele, que aí a gente consegue deixar tudo em ordem. Perfeito? Mais dúvidas? Professor. Cadê? Quem foi? João Vitor. Fala comigo. Professor, boa noite. Você falou que é pra gente se adequar muito na realidade dos clubes, né? E nesse primeiro exemplo, é um atacante de 85, né? Assim, dá pra a gente podendo gastar até 15 milhões de euros. Só que pensando na realidade do futebol brasileiro, eu acho que poucos clubes teriam não só essa necessidade, mas ter essa bagatela para gastar. E com essas especificações. Aí eu queria saber se, caso eu seja destinado a fazer esse trabalho, se eu poderia ver algum clube da Europa ou da América do Sul que tenha esse poder. Porque, por exemplo, o Botafogo, que perdeu o Igor Jesus agora, já repôs a saída. Né? Então, assim, são poucos clubes que têm essa necessidade e teriam como pagar esse valor. Perfeito. A sua pergunta ela é interessante por 2 pontos. Vocês podem escolher o clube que vocês quiserem no mundo. Mas não especificamente precisa de um 9. É uma situação hipotética. Então, assim, eu quero colocar um 9 no Flamengo, mas, pô, lá tem um Pedro, não vai derrubar o Pedro. Eu quero entender o que vocês imaginam para dentro daquela situação de 15 milhões de euros. Eu quero mergulhar, eu quero que um 9 para um clube que não tenha um 9. O clube é de vocês, o mundo é de vocês. Não foquem somente no Brasil, tanto para as indicações como para os clubes. Obviamente, quando nós falamos do outro time, que é passagem por Série B nos últimos 2 anos, nós precisamos identificar 2 pontos. Ou esse clube é de Série B, ou é um clube de Portugal, ou é um clube de uma segunda de algum lugar dos países sul-americanos. Esse discernimento tem que vir de vocês. Um ponto importante sobre Portugal, e o Fábio vai falar. Portugal, só 3 clubes falam. Só 3 clubes têm dinheiro, tá? Já vamos começar a pontuar isso. Só 3 clubes têm dinheiro em Portugal. A média salarial de Portugal é 3 a 4 mil euros por mês.
Então, se você quiser usar um clube de Portugal, o time 2, pode usar. Agora sim, Fabio, pode falar, desculpa. Não, tranquilo. Já que eu ia comentar, talvez até, de repente, até aprofundar, né, nessa ideia do jogador, por exemplo, atacante, né, 15 milhões e tal, mas pensando que ele está num final de contrato, né, dezembro de 2025, às vezes até aproveitar, dependendo do contexto que for colocado, né, no grupo e tal, de repente é um jogador com essas características, mas numa idade baixa, aí você pensar, digamos que traçar cenários, né, um clube às vezes que tem esses 15 milhões, mas faz diferença, digamos, colocar uma mais-valia, por exemplo, né, contratar esse jogador, dar essa pressão no fato que está terminando o contrato dele, de repente até um valor menor com uma mais-valia caso ele seja vendido novamente, né? Exatamente. Por que que a gente não passa todo esse caminho, Fábio? Porque eu quero que vocês construam como se fosse de vocês. Se eu falo assim, olha, esse é o caminho, faz isso, isso e isso, vocês vão lembrar de mim e vão falar, olha, o Arthur pediu para que fizesse dessa forma. Eu quero que vocês falem assim, Arthur, eu tinha 15 milhões de euros para gastar, eu gastei 2, busquei um craque ali, ó, sub-15 da Roma, ninguém sabia que ele existia, vai vir para a base do Flamengo e vai ser vendido por 20. Não tá errado. Desde que vocês consigam estar dentro e mostrar o motivo de escolher aquele nome. Não é tipo, eu tenho 15 milhões de euros, vou contratar o Zé do Caroço e vou trazer ele aqui e vou ficar com 14 milhões. Mas por que você quer trazer? Aonde você assistiu? O que te chamou a atenção? Por que você gostou? Cadê o lance dele? Me traz os dados. Não é do nada, a gente não tá falando do nada, entendeu? Fala, Dani. Essa altura de 1,85 do centroavante, é a altura que você quer, a média ou a altura mínima? Como é que você... A altura de 1,85 é o piso, o teto é giba neles. Ok, entendi. Porque eu estava pensando mais ou menos assim, justamente um jogador aqui de valor um pouco mais baixo, mas com valia, uma revenda mais na frente, o Fernando Mimbacas, que jogava no Juventude do segunda divisão uruguaia, que agora está segunda divisão baixa na Espanha, e o moleque sabe jogar bola, 22 anos, 1,95 m, joga bem com as duas pernas, entendeu? E eu acho que seria um dos nomes assim que eu tenho na minha cabeça. Então, entendeu? Na hora que montar o time, se tu cair lá, começa a usar esse olheiro scout aí, que eu tô vendo que você conhece futebol. Okay. Gui, contigo, irmão. É para finalizar? Acabou? Não, esse Mimbacas aí já tá na minha lista. Eu já encaminhei para uns 2, 3 clubes, não deu certo. Outro que tava também é o La Vega, que fechou com o Fluminense. Também tava na minha lista aqui. Só falando, pessoal, que os 15 milhões é muito importante lembrar que tem que estar o salário também. Porque por 15 milhões hoje eu consigo contratar o Neymar. Mas eu consigo bancar o Neymar? Bancar é outra coisa, entendeu? E quando Gui, é legal o que você disse, porque assim, quando eu brinco, pessoal, do Haaland na portuguesa, é porque eu tive um aluno que colocou Haaland, CR7 e Messi na portuguesa, tá? A gente não tá, eu tô falando sério, não é brincadeira não. É formação para o mundo real. Não tô ensinando vocês a montar time no Carreira e no FM. É mundo real. A portuguesa não vai trazer nenhum dos três. E era da turma do Pena, quando o Pena foi meu aluno. Olha só quanto tempo faz que eu tenho isso como exemplo na minha vida. Tem o João Vitor do São João de Vê, lá de Portugal, né? Olha lá, tá vendo? Eu acho, ô Pena, depois pega os nomes com o Daniel aí pra gente pôr pra rodar no mercado, vai melhor. Agora já vi sim, o banco de dados dele já. Agora sim, meus amigos. Como eu falei para vocês, essa aula é uma aula legal, bacana, importante, porque nós começamos com o indicador, nós falamos sobre análise de mercado, nós vamos falar sobre análise de desempenho coletivo e vocês vão começar a ter a dimensão do que vocês querem para a vida. Como eu falei, nós vamos ter o direcionamento que vocês desejarem. Tá? E um ponto importante. Tanto eu quanto o Pena estamos fechando uma parceria importante para a FPPA e naturalmente para vocês, com um clube que vai se tornar SAF
e dentro desse clube vai surgir várias oportunidades de estágio. Então, fiquem tranquilos que nós estamos trabalhando para que seja cada vez melhor a experiência de vocês pós-curso. Beleza? Pena, eu estou finalizando por aqui. Queria agradecer vocês todos. O Rui pela parceria, você por estar ruim e me vir salvar em cima da gravação da tela. E, obviamente, desejar a todos um ótimo final de semana. Nós vamos nos encontrar semana que vem, com toda certeza. E em breve iremos começar a rodada de professores convidados. Então, os professores convidados vão ser daqueles nível máximo possível, para que vocês saibam que a gente vai sempre manter a nivelação das aulas. Os slides não são repetidos e a aula também não. Aquele abraço para você. Arthur, eu não posso falar meu time, mas eu gostei da sua blusa. Pena, fico por aqui. Boa noite. Alô, Arthur, boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal.